Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que tem passado? Eu vou fazer uma videoaula, considerando que a nossa webconferência, vocês não entram, não falam quase, né? Então, eu vou promover uma videoaula e no horário da webconferência, eu gostaria que vocês, se vocês tivessem dúvida, né, fizessem a leitura durante o nosso momento de aula e vocês entrassem em contato comigo. Eu vou estar à disposição, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, quiserem falar alguma coisa, porque se for somente para eu falar, então eu vou fazer essa fala aqui na videoaula, tá? E aí, caso vocês tenham dúvida ou queiram trazer alguma discussão sobre, vocês fiquem totalmente à vontade, tá ok? Então, nós vamos iniciar a nossa discussão hoje com um texto novo. Esse texto, ele tem mais de 22 páginas, né? É um texto importante também, que foi publicado em 1997, e do professor Valente, né? José Armando Valente, e do professor Fernando José de Almeida. Os dos professores são da PUC, São Paulo. Esse professor José Armando Valente aqui, ele é um professor renomado, tem várias discussões voltadas para tecnologia, informática na educação, recursos digitais, enfim, ok? E o título desse texto é A Visão Analítica da Informática na Educação no Brasil. Ele tem uma discussão que traz o olhar dos Estados Unidos, o olhar da França, né? Traz um pouco essa concepção teórica. E na próxima aula, nós vamos abordar sobre como foi o desenvolvimento na França e como foi o desenvolvimento dos Estados Unidos. E na próxima aula nós vamos falar do Brasil, como tem sido. Isso traz uma perspectiva histórica. E aqui ele inicia, eu destaquei as partes em amarelo, são as partes sublinhadas e as partes que eu vou comentar. Isso não quer dizer que o texto não seja importante. O texto é muito importante. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura na íntegra dele, né? O texto, ele inicia aqui uma discussão falando que a informática na educação ainda não impregnou as ideias dos educadores e, por isso, não está consolidado no nosso sistema educacional, no nosso sistema, digamos, do Brasil, né? E esse texto de 1997, a publicação dele, e ainda continua. A informática na educação, ela não tomou o rumo ou os meios necessários que deveriam ser tomados. Eu penso que agora, em relação à pandemia, com a questão da pandemia, nós vamos ter, sim, um outro olhar para as questões voltadas para a informática na educação, né? E a pergunta que os autores fazem é: por que essa proliferação não aconteceu? Por que não aconteceu? Por que a informática ela não se destacou, não tem importância, não tem tanta importância assim, né? E aqui eles defendem, né? Eles criaram uma hipótese de trabalho para a construção desse texto, e eles defendem que, além da falta de verbas, né, o retorno financeiro, um injetamento de recursos financeiros, existiram outros fatores responsáveis pela escassa penetração da informática na educação. A preparação inadequada de professores, né, seria uma destas, né, pensando que o papel do computador é ser o provedor, provocar mudanças pedagógicas profundas, ao invés de automatizar o ensino. Ou seja, lá no interior das unidades educativas, eu não tenho que ter somente computadores de ponta, né? Eu não posso ter recursos de ponta. Eu tenho que ter um olhar, né, para esses programas de informática na escola. Ou seja, eu tendo um bom computador, tendo uma boa máquina, com software, com os aplicativos necessários para um bom desenvolvimento de uma aula, isso não quer dizer
que eu vou conseguir promover um ótimo processo de aprendizagem. O computador é uma ferramenta. Eu tenho que aprender e eu tenho que saber a utilizar ele. Então, eu sempre digo a vocês, a nossa proposta de fazer essas discussões é pensar em como que eu utilizo esses recursos digitais, como eu utilizo o computador, como eu utilizo o celular, como eu utilizo uma máquina de fotografia, como ele é muito mais importante. Essa pergunta, ela problematiza, ela é muito mais importante do que receber receitas de outros espaços, de outros recursos tecnológicos. Então, o papel do computador é o de provocar mudanças pedagógicas profundas, ao invés de automatizar o ensino, ou promover a alfabetização informática, como nos Estados Unidos, né, que foi o que aconteceu, ou desenvolver a capacidade lógica e preparar o aluno para trabalhar na empresa, como propõe o Programa de Informática na Educação da França. Então, assim, nos Estados Unidos, eles automatizaram. E na França, eles prepararam o aluno para trabalhar em empresas, né? Prepararam para o mercado capitalista. É importante? É bom tudo isso? É. Só que o papel fundamental, que é pensar nessa perspectiva de emancipação de uma educação, eles não promoveram, né? Então, essa é a forma que a gente tem que olhar quando a gente discute a importância da informática na educação, a importância da tecnologia na educação. E o Programa Brasileiro de Informática na Educação, aqui no Brasil, ele foi influenciado tanto pelos Estados Unidos como pela França. E depois nós vamos conseguir entender, ao final do texto, né, desse texto na próxima aula, e fazer um paralelo desta influência. A influência de outros países no desenvolvimento da informática na educação brasileira. Então, a informática na educação no Brasil nasce a partir do interesse de educadores de algumas universidades brasileiras, motivados pelo que já vinha acontecendo em outros países, como nos Estados Unidos e na França. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, houve uma grande proliferação de aumento, né? Houve um grande aumento de computadores nas escolas e um grande avanço tecnológico, né? As mudanças são quase inexistentes do ponto de vista pedagógico, ou seja, houve uma quantidade muito grande de computadores, de avanço tecnológico, mas do ponto de vista pedagógico não houve muito pouco daquilo que se esperava, por exemplo, da informática na educação. Lá nos Estados Unidos, né, o uso dos computadores na educação é completamente descentralizado e independente das decisões governamentais, ou seja, eles não têm necessidade de um delineamento do governo, eles não dependem, por exemplo, dessas decisões de governo. O uso do computador é pressionado pelo desenvolvimento tecnológico e pela competição estabelecida pelo livre mercado das empresas que produzem software, das universidades e das escolas. Ou seja, esses três elementos, as empresas que produzem software, as universidades e as escolas, elas pressionaram para o uso desse desenvolvimento tecnológico, né? As mudanças de ordem tecnológica são fantásticas e palpáveis, mas não têm correspondência com as mudanças pedagógicas. E aí vem a pergunta, do que adianta ter máquinas muito boas, né, computadores sofisticados, programas, né, as escolas estarem todas capacitadas, se não houve mudança na prática pedagógica, na própria pensamento pedagógico. Nunca ficou resolvido se a informática na educação deveria continuar na direção do uso dos CAIs implementados em sistema de grande porte, ou se deveria ser enfatizado o desenvolvimento de sistemas computacionais que facilitasse uma reforma total do processo educacional. Entretanto, as dificuldades técnicas provenientes do fato de que os computadores serem de grande porte foi eliminada com o aparecimento dos microcomputadores no início dos anos 80. Então, assim, eles tiveram essa dificuldade técnica, porque eram computadores, né, máquinas grandes,
e talvez justificassem justificassem a não o bom como é que fala, justificasse a falta da prática pedagógica com o uso desses computadores, ou dificultasse um pouco do olhar do professor, do olhar do como que ele planejava a aula dele, considerando esses computadores de grande porte. Só que na década de 80 veio os microcomputadores, né, os computadores pequenos. E aí, mesmo assim, mesmo com a presença dos microcomputadores, ainda não teve não possibilitou essa criação dos ambientes pedagógicos, né? A presença dos microcomputadores permitiu também a divulgação de novas modalidades de uso do computador na educação, como ferramenta no auxílio de resolução de problemas, na produção de textos, manipulação de banco de dados e controle de processos em tempo reais. Ou seja, quando os professores faziam uso, vamos fazer produção de texto. Então, praticava-se uma produção de texto no próprio computador, enfim. E foi uma ferramenta que contribuiu para esses pequenos encaminhamentos pedagógicos, né? De acordo, então, com essa abordagem, o computador passou a assumir um papel fundamental de complementação, de aperfeiçoamento e de possível mudança na qualidade da educação, possibilitando a criação de ambientes de aprendizagem. E aqui, esse autor ele vai fazer uma abordagem em relação ao Logo. O Logo foi um software, né, de inteligência artificial criado. Só que esse software, ele também foi um software que foi criado, que veio, né, numa perspectiva de educação, só que ele era muito lento, muito lento. Eu até baixei um videozinho que discutia um pouco sobre o Logo, só que depois eu acabei excluindo, né, das ferramentas na plataforma do Moodle, não deixei para que vocês vissem, mas se vocês quiserem, tiverem curiosidade, vocês baixam no YouTube, ou pede para ver algum vídeo no YouTube falando sobre o Logo, linguagem Logo. Eu achei que não foi tão importante assim, por isso que eu excluí da plataforma. Mas esse Logo, né, esse software de aprendizagem, ele foi muito, muito lento e eles não teve uma grande aceitação. Nas escolas de primeiro e segundo graus, o computador é amplamente empregado para ensinar conceitos de informática ou para a automação da instrução, através de softwares educacionais tipo tutoriais, exercício e prática, simulação simples, jogos animados, livros animados. Então, assim, ele tem uma utilidade, né? É claro que, com certeza, vocês já tiveram um acesso num espaço de uma escola, né, nos laboratórios de informática, e ele tem, sim, uma significativa importância, só que não é a importância que essa mudança pedagógica que vinha sendo esperado pela inserção dos computadores, né, nas escolas. Já nas universidades americanas, o computador está sendo usado como recurso para o aluno realizar tarefas. Então, hoje, o computador passou a fazer parte da lista de material que o aluno de graduação deve adquirir, e o seu uso se tornou rotineiro em praticamente todas as atividades, desde a produção de documento, uso em sala de aula e em laboratório, consulta, banco de dados, comunicação entre alunos e aluno e professor, desenvolvimento de disciplina. Ainda assim, ainda que ele faça parte de toda essa discussão dos estudantes de graduação, isso não quer dizer que ele atende de fato e ele vem atender e proclamar essa importância do computador, né? Pensar a prática pedagógica utilizando esses recursos tecnológicos, ele é muito mais importante, muito mais além do que a proposta que houve nos Estados Unidos e na França. Porém, o processo pedagógico envolvido no preparo do aluno de graduação ainda não sofreu mudanças profundas e enfatiza-se basicamente a transmissão de informação. Ou seja, nós ainda utilizamos desses recursos simplesmente para transmitir a informação. E, por exemplo, essa aula que eu estou promovendo hoje, ela é uma aula clássica de transmissão de informação. Eu utilizo o computador, eu utilizo uma plataforma
né? Utilizo uma plataforma de ambiente virtual, vocês vão, fazem as atividades propostas. A gente não tem um diálogo que rompa com essa transmissão de educação. Precisaríamos de pensar em outros espaços, em outras ferramentas, né? Em outros modelos de se pensar essa prática pedagógica, muito mais além do que simplesmente essa proposta de transmitir. Então, e hoje, mas considerando ainda muito mais, nós temos, ainda que com o uso desses recursos digitais, eu ainda vejo pouca participação dos estudantes. A preparação dos profissionais da educação ainda é feita com o objetivo de capacitá-los para atuar em um sistema educacional que enfatiza a transmissão de informação. Então, isso é muito claro, né? Essas discussões, elas são bem pertinentes e uma proposta de educação, uma proposta de trabalho pedagógico, ela amplia essa forma de olhar, não só valorizando e destacando a transmissão de informação. Ok, pessoal? Eu peço desculpa pelos latidos das minhas cachorras na nossa videoaula, mas infelizmente não tem muito o que fazer. E eu me perco um pouco quando elas começam a latir, acho que vocês perceberam, né? E agora nós vamos abordar sobre a informática na educação da França, né? Como é que foi? Como que aconteceu lá? Quais foram os indícios e as produções? Na questão da informática, a França foi o primeiro país ocidental que programou-se como nação para enfrentar e vencer o desafio da informática na educação e servir de modelo para o mundo. E aí eu fiquei pensando, né? É interessante esse olhar e essa forma com que o país pensou, né, e se programou para que a informática vencesse esse desafio da informática na educação. Parece que era uma guerra, né? Nós tínhamos que os franceses tinham que vencer a utilização dessa informática na educação, né? E eu sempre digo assim, nada na vida da gente, acontece do dia para a noite. Ela acontece muito de forma processual. Então, esse desafio da informática, ela não acontece de uma hora para outra. Nós precisamos e levamos muito tempo para a gente se apropriar de uma discussão, para a gente se apropriar de uma ferramenta, para utilizarmos essa ferramenta, né, para fazer ela, colocarmos ela em prática, para a partir do momento que nós começarmos a utilizar essas ferramentas, eu consiga, por exemplo, processar ela e ver aquilo que ela foi de positivo, aquilo que ela foi de negativo, né? Isso é muito interessante. Nada da vida da gente acontece do dia para a noite. E aqui, esse autor vem apontar que a informática na informática da educação, a batalha se deu na produção de hardwares e de softwares, quanto na formação das novas gerações para o domínio e produção de tal tecnologia. Ou seja, investiu-se muito nesses aplicativos, softwares, né, e hardwares, né, para tentar administrar essa tecnologia. A implantação da informática na educação foi planejada em termos de público-alvo, materiais, software, meio de distribuição, instalação e manutenção dos equipamentos nas escolas. Os primeiros programas nacionais de informática na educação, na década de 70, estabeleceram um debate caracterizado por questões do tipo: deve-se formar para a informática? Eu tenho que promover essa formação de cunho técnico, né, de informática, ou deve-se formar por e com a informática? A informática deve ser objeto de ensino ou ferramenta do processo de ensino? Essas perguntas são perguntas assim, fundamentais e elas têm que nos mobilizar até os dias atuais. De que eu devo formar para a informática ou eu devo me formar por e com a informática? Ao mesmo tempo que eu me formo para essas tecnologias, eu tenho que me formar com ela, né? Isso é uma grande diferença.
A informática, ela não pode ser só o meu objeto de ensino. Ela tem que fazer parte desse processo de ensino. Ou seja, essas perguntas aí nos fazem a pensar a forma com que eu vou gerir esse processo de aprendizagem com os elementos da informática, né? De que forma eu, lá no quarto, quinto ano, no primeiro ano do ensino fundamental, como que eu trabalho? Eu levo as crianças no laboratório e proponho uma aula para a informática, ou eu vou junto com as crianças, me apropriando daquele material, da sala de tecnologia, vamos propondo coisas juntas, vamos pensando em outros recursos digitais, né? De que forma que eu estou promovendo essa informática? Então, essas são as perguntas que balizam, né? E devem balizar a minha forma de pensar também. E a forma de vocês pensarem, né? Considerando que vocês estão iniciando o curso de pedagogia, fazer essas discussões sobre informática é muito importante. E eu sugiro que vocês baixem todo esse material, façam impressão, ou guardem num computador, caso vocês tenham um computador, umas pastas, porque é um material muito rico, né, de aprendizagem. Então, atualmente, o uso do espaço informático em educação articula-se em torno de duas tendências: a interligação dos equipamentos em redes de dados, locais e à distância, e o emprego de equipamentos portáteis. Tal prática tem como objetivo reduzir a necessidade de espaço para os equipamentos, levantando a suposição do fim da sala de informática. Ou seja, por exemplo, no Brasil nós tivemos, em anos anteriores, aí, a distribuição de tablets, né? O uso de tablets nas escolas. Nem todas as escolas conseguiram fazer uso, né? Não tiveram, alguns programas de governo, uns programas pilotos, e que até hoje, assim, eu não sei o que levou esses programas, né? De que forma que eles foram como é que fala? Ampliado. Houve uma ampliação? Qual foi a devolutiva? De que forma que as crianças vinham aprendendo, né? Levantando a suposição do fim da sala de informática e a reflexão sobre a derrubada das paredes da escola, surgindo novos cenários pedagógicos, né? Com o uso dos tablets, como que seriam a utilização desses tablets no espaço da escola? Embora na França tenha sido proposto inúmeros projetos de informática na educação, para alguns autores esses projetos não tiveram êxito ou não provocaram mudanças pedagógicas. No entanto, é difícil determinar o que significa êxito ou mudança em tão curto espaço de tempo, quando é pretendido formar a cultura de um povo. É isso que eu falei para vocês anteriormente, não se muda da noite para o dia. E aqui o pretendido era mudar a cultura de um povo. Nós, enquanto seres humanos, né, mortais, nós não temos condições de mudar, de pensar a cultura de um povo, né, introduzindo informática na educação. A cultura, ela é por si só um elemento que ela toma um corpo, né? Porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade, nós vivemos de forma que nós precisamos um do outro. Nós vivemos em rede, e para formar cultura em rede é muito processual, é muito a longo tempo. Então, foi o que eu disse anteriormente. Essa mudança ela não viria mesmo, né? A França avançou em muitos aspectos da informática aplicada à educação, e não é possível ingressar em qualquer um dos seus domínios sem consultar esse país. Ou seja, ela teve um grande delineamento, teve um grande aproveitamento, avançou-se muito no processo de aprendizagem, né? E que pode ser consultado para olharmos para o Brasil ou qualquer um outro país, ou até mesmo os estados, né? E o que acontece, por exemplo, na França, em termos de mudança? O que aconteceu na França em termos de mudanças pedagógicas com o uso da informática? E aqui o mesmo autor já vai afirmando que a centralização das decisões, né, não trouxe maiores mudanças.
Em relação à aculturação e aprendizagem através da informática, os resultados positivos que se puderam verificar não foram previstos e a hipótese de uma homogeneização do sucesso pela mediação tecnológica não é jamais verificada. Não existe uma homogeneização do sucesso. Não existe como você fazer uma análise do todo e colocar em um só patamar ou fazer uma só avaliação. Isso é muito processual. Por mais que a França seja um país pequeno, ela não consegue homogeneizar e aculturar as pessoas, trazer esse aspecto da cultura, né? Então, deixou também a desejar. E lá no final, o autor aponta que o uso das novas tecnologias da informação e comunicação, então, impõe mudanças no método de trabalho dos professores, gerando modificações no funcionamento das instituições e no sistema educativo. Tais modificações são de caráter discreto e seus resultados não aparecerão senão em uma macro história educacional. Ou seja, essas mudanças elas não vão conseguir ser identificadas de forma micro, né? E sim uma perspectiva de uma macro história educacional. Ou seja, eu não tenho como identificar essas mudanças. Eu tenho como identificar o que não deu certo, por exemplo, né? Mas aquilo que a informática da educação ainda, essas novas tecnologias, elas precisam ter esse olhar, né? E esse olhar cuidadoso e cauteloso e pensar sempre que ela será muito processual. Tá ok, pessoal? Então, eu trouxe algumas discussões sobre a informática na educação, né, da França e dos Estados Unidos, e eu deixei para a próxima aula trazer um pouco sobre a informática na educação no Brasil, tá ok? Nós temos atividade, eu gostaria que vocês fizessem, e caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição, tá ok? Um abraço, pessoal, e até mais.